Rapaziada, o Flamengo sofreu a sua primeira derrota em 2025, em pleno Maracanã pela Copa Libertadores. E se liga só as fortes críticas que Mauro César Pereira fez após essa derrota do mais querido. Se liga só no que o Mauro César disse. Bem, nós alertamos ontem, que a gente falou muito sobre isso ontem, né? O pior de tudo ainda vem uns babacas. Vocês estão criticando de jogo pra pronto um cacete. Nós falamos tudo ontem aqui, porra. Falamos tudo ontem aqui. Você perguntou se podia ser goleado. Eu falei, se o Flamengo jogar pra caramba, fizer um grande jogo, tornar um jogo, tudo pode acontecer. O 7-1, eu esperava 7-1. O Brasil jogou nada, a Alemanha jogou bem, foi 7-1. Goleada sempre parte de uma grande atuação de alguém, mas então ruim do adversário. Agora, eu acho que ontem houve soberba, muita soberba. A escalação do Flamengo foi o seguinte sinal pro Omar De Felipe, técnico do Central Córdoba: olha, eu ganho de vocês com qualquer time, tá? Eu vou tirar meu meio campo, praticamente metade do meu nada é metade. O meu campo pra mim, o meu campo do Flamengo, o Borja sobe pela direita, eu vejo mais ele como um meia pela direita, com o Pulgar e o De La Cruz, do que um atacante. O Arrascaeta é muito mais atacante. Muitas vezes, quando o time perde a bola, o Arrascaeta que fica ali junto com o centroavante, fazendo um pouco mais a marcação mais adiantada, o Gerson volta para recompor. Então você tira metade do meio campo, aí você põe o Everton Araújo. Eu fui atrás depois da informação, porque o Everton Araújo é para conter as transições. Gente, o Everton Araújo é um garoto e tudo mais, difícil falar, porque você acaba queimando o menino, mas ele tem um nível assim. Se o Flamengo estivesse na fase de outros elencos do passado, mais modestos, ele poderia jogar. No de hoje, ele não tem nível para jogar. Claramente não tem. E ele está inseguro. Então, por que jogar essa partida? Qual a lógica de colocar o rapaz nessa partida? É uma frigideira para ele, é ruim para ele. Né? Então, ele mexeu no time, mandou um recado para o adversário. Lógico, não é que ele mandou um WhatsApp para o adversário, mas a mensagem embutida na escalação me parece que é essa. E a postura do time, né? A postura. O Bruno Henrique passa o jogo inteiro reclamando, ridículo, pedindo falta, coisa irritante, pedindo pênalti que não foi. O árbitro quase deu um pênalti que não foi nem falta, foi aquilo. Ele deu um pênalti, depois voltou atrás. O pênalti foi claríssimo do Léo Pereira. E o Central Córdoba fez um ótimo jogo dentro do que ele pode apresentar. Acho que foi um jogo importante para as pessoas entenderem. Acho que elas nunca vão entender, muitas delas, que uma competição como a Libertadores, você não pode analisar o time estrangeiro só pelo desempenho dele no campeonato local, porque a mobilização é muito diferente, a maneira de encarar o jogo é outra. Eles encararam como o jogo mais importante não digo mais importante da história, porque o mais importante foi a vitória sobre o Vélez, que valeu o título da Copa Argentina, que colocou o time na Copa Libertadores da América. Mas é o primeiro jogo internacional do clube, uma Libertadores contra uma equipe poderosa, mais cara do continente. Então, assim, o Flamengo não levou com a seriedade que deveria e deu mais uma flamengada. A lista é enorme. Agora, eu soube que ninguém falou até hoje pro Boto, não contou essa história. O Papi, quando procurou o Boto, tinha que conversar tudo. Ele e os pares dele. Eu, inclusive, falei assim: olha, vou contar uma história para você. Nós temos um problema aqui nesse clube aqui, sabe? Qual é? Olha, em 2007, o Flamengo foi jogar com o Defensor do Uruguai, tomou 3-0 lá. Foi eliminado aqui numa vitória por 2-0. Igual o Corinthians com o Barcelona esse ano. Em 2008, o Flamengo foi lá no México, pegou o América, sapecou 4-2. Aí ele foi campeão carioca no domingo e na quarta-feira recebeu o América. Podia perder por 2-0, porque o gol fora era critério de desempate. Pois é, o Joel Santana, que era o técnico, ele estava se despedindo, né? Ele foi para a África do Sul, na seleção sul-africana, que sediaria a Copa do Mundo 2 anos depois. E o Cabanhas, o Paraguai, fez 2 gols, matou a pau, foi 3-0 e o Flamengo foi eliminado pelo América do México. Nossa, mas isso aconteceu. Teve também uma derrota para o Alcas agora recentemente, para o Palestino no ano passado, o empate com o Nublense, né, no ano retrasado. Times pequenos. Em 2002, o time da ESL, que tinha Denilson, Alex, Petkovic, Gamarra e seus Blue Caps, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores de 2002. Time com muito dinheiro. O Flamengo tem um problema. O Flamengo era muito parecido com o que é hoje o Corinthians na Libertadores. Ganhou uma vez, depois vários fiascos. Sempre falei isso. O Flamengo era um grande amarelão de Libertadores. Isso mudou a partir de 2019. Em 2017, o Flamengo perdeu os 3 jogos fora de casa. Estava ganhando do São Lourenço, eu estava nesse jogo, lá em Buenos Aires. E o jogo estava tranquilo. De repente, o São Lourenço fez um gol, cresceu, virou um jogo. O Flamengo, assim, esfarelou nos minutos finais, tomou uma virada. Nem a torcida do time argentino parecia acreditar em dado momento na vitória. E aí houve um gol do Atlético Paranaense contra a Universidade Católica, e o Flamengo na combinação foi eliminado.
Foi eliminado do nada, assim, em poucos minutos. O repertório de fiascos do Flamengo na Libertadores, isso tem que ser dito, porque quando a gente fala do Flamengo, a gente fala de qualquer clube aqui, mas quando fala do Flamengo, não tem esse negócio de ganhou o estadual, então pode fracassar na Libertadores. Não, amigo, não tem esse negócio não. Pode ganhar quantos estaduais quiser. E outra coisa, se for eliminado da fase de grupos, de nada terá adiantado ganhar o estadual. Joga no lixo. Sério, não vale nada. Para que vale ganhar um estadual se eliminado? Hoje, se o Flamengo perder pro LDU, ele vai ficar 4 pontos atrás da LDU. E a LDU vai receber o Táchira. O Central Córdoba vai receber o Táchira. Os dois vencendo, o Flamengo perdendo a altitude e o Táchira perdendo, que é provável para o Central Córdoba, o Flamengo fica 4 pontos atrás dos dois. Obrigado a ganhar, de repente, lá em Santiago del Esteiro e ter que ganhar os jogos no Rio. Eu falei isso pro Bibiano ontem, ele riu, que tem risco agora do Flamengo. Claro que tem. Fora. Se perder para a LDU, ele vai ter que vencer igual ficou dos 2 últimos anos. E aí a chance de classificação em primeiro fica menor. Vai fazer segundo jogo fora de casa, igualzinho os 2 últimos anos. Então ontem o Felipe Luiz, assim, é inadmissível, porque o Felipe Luiz estava no clube esse tempo todo. Ele participou do fiasco contra o Olímpia, era jogador, e ele era técnico da base do passado, viveu ali no dia a dia tudo que o Flamengo enfrentou na eliminação para o Peñarol. E a fase de grupos ruim. Ele viu tudo, ele estava no dia a dia, estava com a base, mas está no clube. Ele está acompanhando, não está distante. O Boto não, eu acho até o Boto nessa, eu tiro um pouco o Boto desse negócio. Eu acho que o Boto, alguém tinha que chegar a explicar para ele, ó. O clube tem isso. E pedir para ele ver os jogos com o Felipe Luiz, é do jogador, Fla-Flu de 2022, né? E os dois com ele como jogador. E 23. Fluminense, Flamengo, 1-1. Fluminense campeão, 4-1. As atuações vergonhosas dessa equipe. A equipe se desmobiliza. Muda os jogadores, mas isso só vai mudar com muita rigidez, com muita cobrança. Ontem de madrugada eu falei com algumas pessoas e um diagnóstico que eles fizeram lá é de que houve muita desconcentração. Né? Os caras... Estava claro isso no campo. Então isso é imperdoável. Eu acho imperdoável, não tem desculpa. O Flamengo ontem saiu o sorteio, né, da Copa do Brasil. O Flamengo jogar com o Botafogo da Paraíba. Muita gente começou a lembrar um jogo histórico. Eu estava nesse jogo também. 1980, Flamengo e Botafogo da Paraíba do Maracanã. Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu 2-1. Foi a derrota do Flamengo naquele campeonato. 2-1, Botafogo da Paraíba. E depois foi campeão. Pela primeira vez foi campeão brasileiro. E essa derrota sempre foi lembrada. Mas não foi como ontem. Foi daqueles jogos que você chuta 300 bolas, o goleiro pega 400 bolas, a bola não entra e você perde o jogo. Claro que erra, perdeu, jogou mal, teve defeitos. Ontem o Flamengo não foi o tal do time pressionante que o Felipe tanto fala. Não fez aquela pressão alta que fez contra o Inter no segundo tempo, que fez contra o Vitória. O Vitória não chutou contra o gol do Flamengo. O Internacional no segundo tempo não conseguiu jogar. O Central Copa subiu marcação, gente. No primeiro tempo, até alguns momentos no segundo. O Flamengo não criou grande chance, teve aquela do Bruno Henrique no final, né? Teve uma bola do Léo Pereira no começo do jogo. Teve uma bola do Juninho no começo do jogo, né? Teve do Juninho, teve uma bola boa dele também para o Bruno Henrique no começo, que ele chutou cruzado para fora. Mas é muito pouco, muito pouco. O time desmobilizado, escalação, assim, lógico, a maioria dos jogadores, a maioria titular, mas quando você coloca em campo, na minha opinião, principalmente o meio campo, você tira o Pulgar e tira o Gerson. Por quê? Qual a explicação? Não estão machucados, já entraram no segundo tempo. Por que não o Gerson não ficava fora de jogo nenhum, nem no Carioca. Não, qual a explicação? Ele era forte fisicamente. Galera, eu tô sem acreditar ainda que o Flamengo perdeu esse jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores lá no Maracanã. Inacreditável esse resultado. 2-1 para o Central Córdoba. O Flamengo, eu sei que o Felipe vem fazendo essa rodagem aí, né, de jogadores. Dá para entender um pouco ele, mas eu tô nessa daí com o Mauro em relação ao Everton Araújo. Cara, não dá para entender a escalação do Everton Araújo, cara. Não dá. Botava o Alan lá, cara. O Alan é um jogador mais cascudo. Libertadores precisa de gente com casca. O Everton Araújo ontem errou basicamente tudo. Na verdade, o time todo entrou totalmente desligado, errando tudo. O Léo Pereira, aquela bola, aquela mão na bola, cara, displicente. Não dá pra... Claro que o trabalho não acabou, o trabalho continua.
Porém, esse jogo ele foi totalmente fora da curva do que o Flamengo vem fazendo. E é um alerta para o Felipe Luiz e para todo elenco, que isso não se repita mais. Não se repita mais, porque daqui para frente é pauleira. É pauleira. Então, Jorge Jesus, Felipe Luiz sabe muito bem disso. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, sabe muito bem disso. Jorge Jesus não poupava ninguém. Não estou falando que o Felipe Luiz está errado de poupar, mas o Jorge Jesus não poupava ninguém. O que você achou do jogo, do comentário do Mauro? Deixa aqui no comentário, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!